Pessoal, vamos falar sobre a reforma gerencial no Brasil. Questões então aí relacionadas a isso. Então, na semana do dia 1º, dia 2 da semana 1. A reforma gerencial é o que? Da administração pública gerencial. Ela emerge, então a gente viu lá que lá na metade do século XX, que é lá com o decreto-lei, é o marco da administração gerencial, o decreto-lei 267, porque ele traz aí a existência da administração indireta, certo? Depois teve reforma aí na década de 95, na década de 90, aí, especificamente aí com o PEDRAI, Plano Diretor de Reforma Aparelho do Estado, lançado em 1995 para desengessar a Constituição Federal, que foi considerada um retrocesso para a reforma gerencial, para a gestão pública ou administração pública gerencial, ok? Então a Constituição Federal, vou pôr aqui Constituição Federal de 88, ela foi considerada um retrocesso à administração pública gerencial. Por que ela foi considerada um retrocesso? Porque ela engessa as contratações da administração indireta, que ela era mais flexível. Ela engessa, contudo, em concurso público, engessa as contratações por meio de licitação e outras coisas mais. Aí vem então o PEDRAI, que é o Plano Diretor de Reforma, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, e traz a emenda constitucional, qual? A 18 e a 19, administrativa 1998, ok? Então, essa emenda constitucional, ela flexibiliza as contratações, ela traz aí algumas flexibilizações aí a contratação. Ela permite inclusive aí a demissão de servidores por insuficiência de desempenho. Então essa aí é a emenda constitucional 19 de 98, ok? Que mais? A administração gerencial, ela também é chamada pós-burocrática, certo? Que é depois da burocracia aí, a administração burocrática. Ela visa então a eficiência, qualidade nos serviços públicos. O cidadão ele é beneficiário desses serviços. Por quê? Porque ele é contribuinte, então ele vai ser considerado o cliente da administração pública, ok? Então o gerencialismo ele traz então uma flexibilização à administração pública e uma descentralização. Então essas são as marcas aí da reforma. O PEDRAI ele tem núcleos. A ideia do PEDRAI é reduzir o tamanho do Estado, deixar somente núcleos estratégicos, criar agências reguladoras, entregar para a iniciativa privada o que não é mais parte do Estado. Então o Estado, pelo artigo 173, que ele vai ser o que? De forma excepcional ele vai explorar as atividades econômicas. E o 174 vai trazer ele como um Estado, isso da Constituição Federal, como um Estado regulador, mas não mais como um Estado desenvolvimentista. Então ele vai ser um Estado propulsor ao desenvolvimento, ok? Então vamos lá. Primeira questão. O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, lançado em 95, pautou-se na orientação de substituir a burocracia tradicional, ok? Weberiana por um modelo mais próximo das práticas de gestão do setor privado, até aqui, ok? E do modelo de bem-estar social. O modelo de bem-estar social, isso aqui foi realizado à época
da burocracia, certo? Em especial na Europa. Que era o estado de bem-estar social? É o estado paisão, certo? Então o estado paisão é aquele estado que vai amparar os cidadãos aí. Esse estado não teve condições de prosseguir, então teve uma falência aí a esse sistema aí econômico do estado do bem-estar social. Aí ressurge a corrente liberal. Então é com ela que veio à tona a necessidade de mudanças estruturais do aparelho estatal e da administração pública. Então, aí mais especificamente, então vem aí a corrente aí chamada depois de neoliberal por alguns autores, ou liberal por outros mais tradicionais. Mas o modelo estado do bem-estar social está estritamente ligado aí com a administração burocrática. Questão 2. O paradigma pós-burocrático. Paradigma pós-burocrático, leia-se o que? Administração gerencial. Ao romper radicalmente com o modelo racional legal, não rompe radicalmente. Funciona assim: a administração pública teve 3 momentos: a administração pública patrimonial, burocrática e a gerencial. Gerencial que tem alguns desdobramentos dentro, certo? New Public Management e outras aí, mas não vai cair na nossa prova. Então vem aqui. Aqui, quando chega aqui, tem o que? Uma ruptura. Quando vem aqui, daqui para cá, vai ter o que? Vai ser não uma ruptura, mas vai se aproveitar, ruptura aqui, total. Uma ruptura total, e aqui vai ser aproveitado tudo o que não é contrário à administração gerencial, que basicamente é contrário. A burocrática era centralizada e a gerencial era descentralizada. O foco no controle era na burocrática, agora na gerencial no resultado. Excesso de procedimentos, no outro flexibilização. Na burocrática vai ser autorreferida e na outra gestão voltada para resultados. Então o controle é a priori, o concomitante na burocrática, e a gerencial a posteriori, certo? Então com maior grau de liberdade na gerencial em troca de maior desempenho. Procurou orientar o aparelho do Estado para os cidadãos clientes, fundamentando a gestão de controle nos resultados. Até aqui estava tranquilo, mas não rompeu radicalmente, então a questão vai estar errada por isso. O modelo da administração pública gerencial tem como um dos pressupostos a centralização das decisões e funções do Estado. O pressuposto da administração pública gerencial vai ser o que? Vai ser ao contrário, a descentralização. Ok? E não a centralização. Questão 4. O estado de bem-estar, que considera como foco da gestão pública o atendimento ao cidadão cliente, deve evitar intervir nos mecanismos de mercado, mesmo se o objetivo da intervenção for proteger determinados grupos. O que significa isso? O conceito de cidadão-cliente surgiu no período gerencial, então foi uma evolução dos conceitos anteriores. Então aqui o cidadão, então ele vai ser o que? Vai além do mero contribuinte que deve ter retorno aos impostos que paga, ok? Então ele vai ser o que? Um cliente. Perfeito? Medidas importantes nesse contexto são ferramentas de transparência disponibilizadas a orçamentos participativos, assembleias públicas e etc. Ok? Então, não é o estado de bem-estar, como nós já vimos. Perfeito? Então, não é o estado de bem-estar aí que considera foco na gestão pública ou atendimento ao cliente.
Então, mas é o Estado aí, agora o Estado neoliberal, por exemplo, ou liberal aí, ok? Então, questão incorreta. E outra coisa aqui, ó, deve evitar o atendimento cidadão-cliente, deve evitar intervir nos mecanismos de mercado. Essa é a regra, mas deve evitar como regra. Então a ideia é o que? Da regulação mínima, mas tem que ter a regulação. Então esse deve evitar intervir é a regra, mas vai ter a regulação. A regulação com quem? Com as agências reguladoras nascem para esse sentido, para interferir nos mecanismos de mercado quando necessário. Regra, não entrar, não evitar, não intervir. Agora, se ocorrer a necessidade, se o objetivo da intervenção for proteger determinados grupos, com certeza deve sim intervir com o mecanismo de mercado aí por meio de regulação, ok? Então, questão toda errada. Questão 5. Atualmente o modelo vivenciado pelo Estado brasileiro é o modelo de administração pública patrimonialista. Pior que na realidade no Jornal Nacional você vê que é isso mesmo, né? Infelizmente não. Mas não vai cair nesse conto aqui não, tá? É o da administração pública o que? Gerencial. Ainda que características da administração pública ainda sejam aí vivenciada, infelizmente, na administração pública gerencial, mas não é o modelo atual. Sexta, importante distinção entre a administração pública burocrática e a administração gerencial reside nas formas de controle, enquanto a administração burocrática, então que é enquanto no primeiro caso o controle é feito a priori de processos, perfeito? Perfeito, a priori ou concomitante, e no segundo é posterior de resultados. Então um é focado no processo e o outro é focado no resultado, perfeito? Perfeito, questão corretíssima. Questão 7ª. Características históricas do processo de reforma institucional da administração pública brasileira inclui o gradualismo, resultante de muitas vezes de excessiva lentidão. Então veja, processo de reforma institucional, quando ela se inicia, ela não é o que gradual, ela é rápida. Então ela não tem excessiva lentidão não. Perfeito? Veja aqui, ó, pegaram de um livro aí, que eu não coloquei o nome do cara, esqueci. As reformas administrativas no Estado brasileiro optaram, segundo Costa, até aqui, ó, por elementos de globalismo e imediatismo, ao invés de seletividade e gradualismo. Então, globalismo e imediatismo. O que significa globalismo? Era a tendência mundial. Quem defendia então o gerencialismo aí? O gerencialismo era defendido por Margaret Thatcher na década de 80, ou por Truman também, lá o presidente dos Estados Unidos. Então, e o FMI também defendia isso, que era o que? De redução do tamanho do Estado, ficar somente com núcleos estratégicos, devolver para a iniciativa privada o que não é serviço público exclusivo, para que o Estado esteja mais enxuto, tenha menos gastos, tenha mais arrecadação. Então é a ideia também do FMI. Então é uma tendência sim, uma tendência mundial, perfeito? Então elementos globalismo e imediatismo. Para ontem, vamos fazer esse negócio logo, ok? Então tá correto, é a questão. Aliás, está errada a questão que ela diz que não é no imediatismo e nem no globalismo, é na seletividade e no... Volta aqui. Aqui seria o que? Imediatismo ou globalismo. Ok? Então não tinha excessiva lentidão, porque é diferente de imediatismo.
Então, questão incorreta. Questão 8ª. Aqui ele vai dizer do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, documento delineava uma política de gestão pública que denominou reforma gerencial. Julgue o item então. É nítido no plano diretor da reforma do aparelho do Estado uma visão evolucionista a partir da sucessão histórica de diferentes formas de administração pública patrimonial, burocrática e gerencial. Ele traz essa visão histórica, ele traz aí conceitos da administração patrimonial, que ela é res pública, não é diferenciada da res príncipes, ou seja, era tudo do príncipes. Então, em consequência disso, tinha corrupção, nepotismo inerente desse tipo de administração. Depois vem quem sai dessa situação da administração burocrática, por administração, deixa eu apagar isso aqui, então sai dessa administração patrimonialista e entra na administração burocrática, e aqui visa combater principalmente a corrupção e o nepotismo. Da onde? Características do que? Da administração pública patrimonial. E depois disso vem, e aqui tem controle, etc, tal. E agora, depois de sanado isso, dessa visão evolucionista, agora o Estado já está saiu de um estado embrionário, um estado com confusão do bem particular com o público, combate a corrupção, agora tenho procedimentos, agora eu tenho meritocracia, agora eu começo a ter carreiras, começo a ter a criação da profissionalização do servidor público, e depois agora eu venho para o próximo, último passo, é a gerencial, que agora eu foco no resultado, eu trago melhores práticas para a administração pública. Então é uma visão sim evolucionista, sim, então está correta aí a questão. Questão 9ª. Logicamente que nós temos que ter uma questão aí com nível mais elevado. Então, os programas de qualidade no serviço público, de gestão pública empreendedora e de desburocratização formam o principal eixo do eixo modernizador do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Correto? Não está correto. Esse programa é o que? Algo distinto do plano diretor de reforma do aparelho do Estado. A gestão pública empreendedora também é distinto do PDRAE. A desburocratização ela é lá de 1979 com Hélio Beltrão, e o PDRAE é de 95. Também está contrário aí. Então o que temos aí? Veja só, o programa de qualidade no serviço público foi instituído em 99, defendendo o foco usuário cidadão de gestão por resultados. Lembrando que o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, ele é um documento de 1995. Veja, esse daqui é de 99. Tem uma gestão empreendedora 94, reinventando o governo aí com autores americanos. Depois ainda nós temos que a desburocratização, Plano Nacional de Desburocratização, idealizado pelo ministro Hélio Beltrão em 79. Foi o primeiro programa oficial do governo que buscou direcionar ações administrativas para o atendimento dos cidadãos. Perfeito? Então veja que os três não estão dentro do programa do plano diretor aí. O Bresser Pereira,
ele trouxe aí a administração pública gerencial, conforme ele denomina, pautou-se já na aludida centralização burocrática via núcleos estratégicos do governo, combinada com a descentralização e flexibilização da burocrática, via agências executivas e reguladoras, organizações sociais, OS, e programa de processo de terceirização e serviços e parcerias. Então, no PEDRAE eu vou ter o que? Descentralizações, núcleo estratégico do governo, flexibilização da burocracia. Nesse documento aqui, pessoal, eles colocam a burocracia, onde é que está aqui? Eles trazem isso aqui como algo similar a não a definição de Max Weber, mas lá similar, a equivalente ao do, como é que é o nome dele, Deus amado? Eu acho que vai ser do Max Weber também, que vai ser lá, só que é um outro livro, vai ser de Weber também. Gente, deu um branco aqui agora. Será que era Weber? Era Weber, sim. Aqui ele traz esse sentido da burocracia como ele chama lá de burocratas de carreira, e chama para o serviço público, para os servidores, certo? Então a centralização burocrática coloca aí, entenda-se, administração pública, ok? Nem era bom trazer eu peguei esse pedaço aqui, esse trecho aqui de um artigo. Não era bom colocar isso aqui para não te confundir, mas dificilmente ele vai trazer esses termos como na tua prova de técnico, trazer a centralização burocrática, descentralização e flexibilização da burocrática dentro da administração pública gerencial, para evitar conflito de terminologia. Perfeito? Mas essa terminologia aqui não é no sentido da administração pública burocrática, é no sentido da administração pública como burocratas de carreira, que são chamados de servidores, ok? Então é um outro viés aí do autor. Então entenda-se então essa centralização burocrática e descentralização e flexibilização aí como administração pública, essa burocrática como administração pública. O que significa então a centralização burocrática via núcleos estratégicos? Então vai centralizar no governo o que é estratégico de governo, certo? O que não for, vai descentralizar. Como descentralizar? Privatizar, entregar ao mercado por meio de concessão, permissão, para que o Estado continue, a iniciativa privada continue a desenvolver o país, ok? Então a ideia, a sacada do plano diretor da reforma do aparelho do Estado é reduzir o tamanho do Estado, deixar somente com ele núcleo estratégico, por isso que a ideia da centralização, e trazer a descentralização e a flexibilização da burocracia, ou seja, da administração pública. Exemplo, criando agências executivas e principalmente as agências reguladoras, porque eu agora estou privatizando, eu preciso da regulação, porque eu trazer falha de mercado com, por exemplo, monopólios ou oligopólios, então eu preciso ter uma regulação nesse mercado. E também o que? Descentralização de alguns serviços públicos não essenciais ou não exclusivos por meio da organização social, e o processo de terceirização de serviços e por fim parcerias, as PPPs, ok? Então essa aí era o mote aí do PEDRAE, e não esses 3 programas aí em cima. Última questão:
A privatização de estruturas produtivas voltadas ao mercado no âmbito do setor financeiro estatal. Vamos ver aqui, nos últimos 8 anos do governo federal, estaduais e municipais, 2002, implementaram mudanças na gestão pública em consonância com os princípios da New Public Management. Então está dentro do gerencialismo aí. Nesse aspecto, as características do movimento recente da reforma do Estado no Brasil. Então, as características da reforma incluem a privatização de estruturas produtivas voltada ao mercado. Teve isso? Teve. Voltado ao mercado, está alinhado com o artigo 173 da Constituição Federal, que vai falar lá, ressalvados os casos previstos nessa Constituição Federal, a exploração da atividade econômica pelo Estado será mediante 2 situações. Uma delas é o que? Relevante interesse coletivo, e a segunda é o que? Segurança nacional. Ok? Então, privatizou o que não é atividades ressalvadas pela Constituição Federal. E no âmbito setor financeiro estatal também. Então, desestatizou aí o âmbito do setor financeiro. Correto? Correta a questão, então. É isso mesmo. Eu esqueci de colocar o gabarito aqui. Não, tá aqui. Então assim a gente termina mais uma bateria de questão. Vamos para a próxima. Um abraço.